E se você está fazendo um jogo que utiliza iluminação em tempo real, você precisa entender que os cálculos de luz são os fatores que mais prejudicam na performance do seu jogo. Então, para isso, nós temos aqui uma forma de salvar, de gravar todos esses dados de iluminação que foram emitidos sobre essa malha 3D e todos eles são convertidos em uma textura. Então a gente vai simular a iluminação e vai guardar essa iluminação em uma textura. Então vamos lá, eu vou construir aqui um cenário para a gente poder fazer esse experimento do Bake. Certo? Então eu terminei aqui a construção do cenário, coloquei aqui 3 pontos de luz. E a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai unir o cubo com o restante do cenário. Então isso aqui é uma única malha, uma única mesh. A próxima coisa que a gente precisa fazer é mapear a nossa malha aqui dentro da nossa textura. Então a gente precisa criar uma textura para que ela possa comportar todos esses cálculos de luz para dentro dela. Então a gente vai clicar aqui em Image, New. A gente pode colocar aqui então Render Scene. Tá? Então aqui a gente tem já a nossa imagem. E agora a gente vai mapear. Vou colocar aqui o Light Map Pack mesmo. E ele já consegue já mapear todo o nosso cenário aqui para cima da nossa textura. Feito isso, a gente vai vir aqui agora no Render. Qual é o motor de render, o Render Engine que está sendo utilizado? É o Eevee. A gente precisa trocar para Cycles, porque ele é o único que consegue nos dar a opção de Bake. Olha só, a gente trocou. Agora aqui está aparecendo já a opção Bake aqui embaixo para a gente. A gente vai clicar em Bake para ver o que acontece. Olha só, aqui embaixo ele deu uma mensagem. Não existe nenhuma imagem ativa encontrada nesse material, no slot. Não existe imagem. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui nessa tela da esquerda é o Shader Editor, tá? O editor de shaders do próprio Blender. Então eu abri ele e como eu já criei um material que padrão, ele já me possibilitou aqui modificar algumas coisas no material, no shader. Eu não vou fazer nada demais, eu vou simplesmente apertar Shift A e em Search a gente escrever Texture Image, olha só, Image Texture, é isso que a gente precisa. Vou colocar aqui do lado, vou vir aqui agora em selecionar Render Scene, que foi a imagem que a gente criou. Vou simplesmente deixar desconectado. Vou clicar no cenário, voltar aqui para a aba Render e apertar Bake novamente. Agora você pode ver que o Bake está acontecendo. Então a porcentagem, quando atingir 100%, eu volto. Pronto, o Bake terminou. A gente pode ver aqui na nossa esquerda, aqui na aba, na janela de imagem, tudo o que foi capturado no Bake em relação à luminosidade foi gravado por cima da imagem. Agora a gente precisa salvar. Então a gente vem aqui em Image, Save As. Então você vai conseguir salvar essa imagem sua PNG no seu desktop, por exemplo. Eu vou salvar esse documento aqui do Blender e vou trazer para Unity, para a gente ver como é que ele vai se comportar de fato dentro do motor de jogo. Então eu importei aqui o próprio arquivo .blend, tá? Para a gente já fazer esse teste. Eu vou arrastar ele aqui para a nossa cena. Quando eu arrastei ele apareceu aqui com todos os pontos de luz. Eu vou deletar todos. Também você pode perceber que na nossa cena não existe nenhum ponto de luz. Eu deletei todos, até mesmo o Skybox. Eu vou criar um material. Esse material eu vou colocar no nosso objeto. E eu vou colocar também aqui agora no shader do material, para a gente testar, em Unleash Texture. Eu vou arrastar a textura agora para dentro dele. Você pode ver que agora o material está com a textura. E essa textura tem todos os cálculos de luz feitos lá no Blender e ele trouxe para essa textura. A gente está simulando que esse ambiente tem luz, embora não tenha nenhum ponto de luz. Você pode ver também
que nesse bake houve ruído. O ruído ele é interessante sim, porque ele traz detalhes para a textura. Ela não fica uma textura lavada, limpa. Então ele agregou informação na textura. Certo? Então, a partir disso, você consegue fazer cenários gigantes sem precisar você colocar nenhum ponto de luz. Ou então, se você gostou desse vídeo e entendeu um pouco mais sobre Baked, para a gente poder fazer cenários sem precisar de utilizar a iluminação através desses cálculos já feitos lá no modelador 3D, que no caso foi o Blender. Então, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho, que é muito importante. E te espero numa próxima aula.